Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam aqui na 92. 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show e que nos conecta é a oferta especial de Natal do Giasse Supermercados. Final de semana especialíssimo do Giasse. Ofertas válidas de 2 a 4 de dezembro nas lojas físicas do Giasse. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Cervejinha Heineken. Olha aqui, 269 ml, 2,68. E se você for amigo Giasse igual o Maninho, 3,45. Eu só vou escolher o que combina aqui com o finalzinho de semana. Vamos ver aqui, ó. Lombo suíno Disney temperado, quilo. Olha aqui, 19,98. Tá de sacanagem, tá? Você vai, tem coxa e sobrecoxa de frango, canção congelada, 8,48 quilo. Tá barato demais, né, cara? Giasse Supermercados, olha aqui, bacana demais o Natal Giasse, as ofertas no final de semana especial, ofertas válidas de 2 a 4 de dezembro, belezaça? E ó, show de bola, o cara que tá aqui, bruxo, grande amigo, cara da terra, é nosso, um baita orgulho de ter ele, né, como deputado, nosso deputado federal, reeleito, Ricardo Guide. Como é que está, deputado? Que prazer receber. Muito boa tarde, mano, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 92 FM, uma alegria poder estar aqui mais uma vez conversando contigo. Prazer, velho. Né? E vamos aí, vamos conversar, falar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso futebol, trabalho. Falar de futebol, política não aguenta mais falar de política, cara. Mas joguinho bom hoje. Hoje ninguém mais trabalha, né? Acabou o programa aqui 2 da tarde, acabou o Brasil, né? Não tem, né? A minha empresa fica até as 3h45. No limite, né? No limite, no limite. Você tava falando pra mim da agenda, cara. A agenda final do ano tá loucura, mas é agenda política ou agenda pessoal? Ou mistura tudo já agora? Não dá mais pra... Eu acho que mistura tudo, né? Fim de ano é correria pra todo mundo, né? Não tem festa de confraternização da empresa, da firma, dos amigos, né? E claro que a gente que tá na política acaba... tendo mais ainda, né? Porque são muitos municípios que a gente circula, muitos grupos de amigos, né? Então, sem dúvida nenhuma, fica bastante congestionada as datas, né? Mas eu gosto do movimento, eu gosto de trabalhar, gosto de estar me movimentando e de trazer resultado. Eu sempre digo que quando a gente ganha uma eleição, né? Tem gente que acha que ganhou um prêmio, né? Comemora como se fosse um prêmio, mas eu acho que é uma oportunidade de trabalhar, de dar resultado, né? De trazer resultado aqui para nossa região, 74 de lutar mil por votos? Santa Catarina, Quantos? pelo país. 74 mil e uns quebrados. 66 votos, é isso? Conseguimos linda, aumentar, né? Na eleição passada tinha feito quase 62 mil votos e agora pouco mais de 74 mil votos. Então acho que é fruto de que o mandato valeu a pena. E eu acho que foi um mandato aí de muita entrega, de muito resultado, né, que sem dúvida nenhuma foi muito importante para o sul do estado. Como é que você se define como deputado? Porque para todas as pessoas que eu pergunto, para os amigos, né, para os amigos em comum, as pessoas que te conhecem como, né, como figura pública, dizem que você é um cara muito prudente, você é um cara tranquilo, você é um cara, né, que sabe ouvir, sabe conversar. Como é que você se define? Porque eu lembro das nossas entrevistas e, pô, sei lá quantas já foram, né? Desde do começo da sua carreira política, né? Eu vejo um Ricardo muito diferente. Eu vejo um Ricardo hoje muito mais certo dos seus ideais como político. Como é que você se enxerga? Olha, eu me enxergo como alguém que gosta de trabalhar e que gosta de trazer resultado. Eu acho que não faria sentido se eu estivesse hoje representando a nossa região sul catarinense lá em Brasília, se eu tivesse ficado lá por 4 anos e não tivesse trazido algum resultado importante aqui para nossa região, né? E a gente conseguiu, dentre várias ações importantes, na busca de recursos. E eu montei um gabinete muito qualificado nesse sentido, pessoas lá de Brasília que já trabalhavam no poder público e tanto no executivo como no legislativo há mais de 20 anos, então pessoas que conhecem isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito ao longo do nosso mandato, foram mais de 169 milhões de reais em recursos, né? Mas muito mais do que trazer recursos, eu sempre falo que a grande marca do nosso mandato foi a lei que garantiu a continuidade da atividade carbonífera para nossa região sul do estado, né? E por que essa lei é importante? Eu sempre digo, só para situar um pouquinho, né? O carvão estava com os dias contados, por lei para acabar em 2027, né? Mas por interesse da usina termoelétrica que tem ali no município de Capivari, já ia encerrar suas atividades em 2025. Na época ainda estava com a Engie, né, uma multinacional,
E a termoelétrica, ela consome aí praticamente 98% de todo o carvão produzido na região carbonífera. Então, estava com os dias contados. E por que isso era muito preocupante para a nossa região? Era uma preocupação já de muitos anos, né? Primeiro porque o setor emprega 20 mil pessoas, direta e indiretamente. Então, ele corresponde ao sustento de praticamente 100 mil pessoas na nossa região. Você vê a importância que esse setor tem para a nossa região. Setor que impulsionou o desenvolvimento, né, tanto daqui da região carbonífera, como também foi muito importante para Tubarão e Capivari, né? E isso acaba se ramificando. Além disso, mesmo que hoje ele não tenha a força do passado, o setor carbonífero corresponde a 15% de todo o PIB do sul de Santa Catarina. Então você vê no período da pandemia, em 2020, quando o comércio do país inteiro teve fechado, os prestadores de serviço, tudo aquilo que aconteceu, o PIB do país caiu 7%. Você imagina de uma hora para outra o PIB da nossa região cai 15%. Seria o caos aqui. Muita gente teria que se mudar da região porque não ia encontrar emprego. Muita gente quebraria por conta disso, não só as mineradoras, né? Mas muita gente que presta serviço para as mineradoras, transportadoras, oficinas, né? Fábricas de peças, né? A própria estrada de ferro que pararia as suas atividades também, né? Então, tanto a parte econômica como a parte social, né? Eu acho que fica bem claro nisso. Mas vai além, né? Porque a questão, também a recuperação ambiental cessaria, uma vez que as empresas, né, que têm o compromisso de fazer a recuperação ambiental, e quando eu falo recuperação ambiental, é do que foi degradado até a década de 90, quando se explorava carvão sem o mínimo cuidado com o meio ambiente. Da forma que é explorado hoje, ele polui muito pouco, como várias outras indústrias também poluem, né? Não, é óbvio que polui alguma coisa, mas nem se compara com o que era no passado, quando não existiam esses cuidados. Então também a recuperação ambiental deixaria de existir. E como que a gente conseguiu aprovar um projeto tão importante para a nossa região, mas que eu consegui mostrar para os outros deputados, para os líderes, para o presidente da Câmara, que além de ser fundamental para o sul catarinense, ele é muito importante para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma matriz fortemente voltada às usinas hidrelétricas, né? A energia hidrelétrica, que é a melhor de todas, é a mais barata, é a que menos polui, mas tem um pequeno probleminha, ela depende de chuva. Então sempre que falta chuva, tem o risco do racionamento, do blackout, como já aconteceu no passado, né? E tem a questão do racionamento e aumento do preço, né? Então, fundamental que a gente tenha a manutenção de usinas termoelétricas para garantir a estabilidade do sistema. E aí, como eu falei, a hidrelétrica depende de chuva, a eólica depende do vento, a solar depende do sol. O único tipo de energia, aliás, são dois tipos de energia que conseguem ter uma constância, é a termoelétrica e a nuclear. Como nós não vamos investir em energia nuclear, obviamente, nós não podemos abrir mão de um parque que a gente tem em Capivari, né? De uma hora para outra falar que aquilo não é para funcionar mais. Nós, como um país pobre, um país em desenvolvimento, a gente não pode abrir mão daquilo. E a gente conseguiu mostrar isso no Congresso, e graças a isso a gente conseguiu uma sobrevida de no mínimo até o ano de 2040 do setor. E se criou, a minha lei prevê a criação de um comitê para nesses 18 anos que a gente possa criar um plano de transição. De matriz energética, você fala? Não, na verdade, o que essa transição prevê? Eu já ia concluir. Primeiro, através de tecnologia, a gente pode mudar do alto consumo de carvão, porque o problema do carvão hoje não é a extração do carvão, é a queima do carvão, que dá um alto consumo de carbono. Mas, ao mesmo tempo, já se está desenvolvendo tecnologias para captura do carbono. Então, esse alto consumo de carbono vai cair para um baixo consumo de carbono. A nossa o que resolveria já tem projeto, pô. A SAT que tem projeto, sim. Basta agora isso ficar viável financeiramente. Hoje ainda é muito caro, né? E a gente tem que, ao longo desses 18 anos que esse plano vai estar acontecendo, procurar, primeiro, garantir a continuidade da produção de energia, seja por tecnologia, né? Ou garantir, pelo menos, a manutenção desses empregos e também a recuperação ambiental. Então, acho que esse foi o grande marco do nosso mandato, né? Claro que muitas outras ações, né? O Refis, que foi uma bandeira que eu fui o primeiro parlamentar do país a defender lá no Congresso Nacional e que virou realidade, tão importante, né? Por conta ali da pandemia. O Refis da pandemia que você fala. O Refis da pandemia. Que a gente foi o primeiro parlamentar a levantar o assunto, a necessidade. Ricardo, olha só, como é que funciona, cara? Eu quero que você tenta explicar para quem está ouvindo, por exemplo, pega o projeto do carvão, né? Como é que funciona
resumidamente da concepção do seu do entendimento, né? Pelo setor te procurou, né? Você é daqui, ok. Você traçou um planejamento, colocou isso em desenvolvimento. Como é que isso chega a virar aí para votação? Qual é o trâmite que isso é demorado, é complexo? Você tem que negociar muito, você tem que conversar muito com os outros deputados. Como é que funciona lá dentro? Sim, principalmente com os líderes, né? Como é que a gente conseguiu aprovar? Naquele momento estava passando um projeto vindo do Senado que ele tratava do setor energético. Por conta disso, eu pude fazer uma emenda, que era basicamente um novo projeto dentro daquele projeto, de plenário, porque esse projeto tinha regime de urgência. Então eu aproveitei de um artifício regimental para colocar o meu projeto dentro de um projeto que estava tramitando. Isso facilitou, daí? Isso facilitou muito, porque não precisou passar por todo o processo. Eu peguei um projeto em regime de urgência, né, que tratava do setor energético, não tinha nada a ver com o carvão, né? E conseguimos pegar essa carona com essa emenda. Para conseguir isso, a gente precisa juntar 104 assinaturas de deputados em 48 horas. Caraca. Então, como eu tenho um relacionamento bom com alguns líderes partidários, né? Procurei os líderes no mesmo dia que eu entrei e Quando você fala assinatura, o quê? É um documento ali? Você tem um documento assinado ou é só figurativo? Não, é assinado mesmo? Hoje é tudo digital, né? Sim, mas aí tem que ter ali. Tem que ter hoje okay. É tudo digital. Tá. Então a gente ia conseguir 104 assinaturas em 48 horas, consegui as 104 assinaturas em 48 horas e depois fazer um trabalho com as principais lideranças, né? Mostrando a importância do projeto, e com isso a gente conseguiu chegar em plenário já mais ou menos com, como é que eu vou dizer, com um consenso da necessidade do projeto. Foi construído junto ao governo também, o Ministério de Minas e Energia concordou, né? Participou dessa solução. Então é assim. Mas você não faz nada sozinho, né, Ricardo? Isso na Câmara, né? Tá. E era a última semana do ano de 2021. Na segunda noite, no dia, o presidente da Câmara que estava presidindo era o deputado Marcelo Ramos, que eu tinha uma amizade com ele ia encerrar a sessão e eu falei, pelo amor de Deus, bota esse projeto para votar hoje, porque se não botar hoje não vai dar mais tempo. E ele botou, né? E aí aprovamos na noite de segunda-feira, e no outro dia de manhã eu já estava conversando com o presidente Arthur Lira para mandar pro Senado. Caraca, velho. E ele me foi. E em seguida com o presidente do Senado para que pudesse pautar ainda aquela semana, porque era uma ação. Porque se a gente não conseguisse pautar naquele momento e votar na Câmara e depois no Senado, talvez tivesse muito trabalho contrário, né? Porque o carvão tem um problema a nível mundial, né? Se mas critica agora, por exemplo, muito com a guerra da Ucrânia, agora a história agora do gás, todo mundo voltou. Agora o carvão voltou pro... Sim, voltou com tudo. Pô, mas naquele momento ainda não tinha estourado a guerra da Ucrânia, né? Não, eu quero que você me explique uma coisa. E aí os mesmos que querem que a gente não use o carvão são os que usam, né? Mas eu quero que você me explique uma coisa. Tá todo mundo falando de arromba teto de gastos, explode teto de gastos. Que demônio é esse teto de gastos e como é que funciona isso? Estão dizendo que o Lula agora vai foder com o Brasil, com essa história porque vai tirar 200 bilhões. Explica para nós, para minha audiência, como é que funciona isso? O que é o quê e o que define o quê nessa história? Bom, o teto de gastos é o limite que se pode gastar de acordo com a arrecadação, de maneira bem simplista para falar, né? Agora, por conta da pandemia, inclusive, né? Esse teto já vem estourando aí ao longo dos últimos anos, né? E no atual governo, o presidente Bolsonaro, cada ano mandava um projeto dizendo quanto que precisava estourar no ano seguinte. É um projeto para o estouro. Dentro do orçamento, dentro do orçamento, né? Dizendo quanto que precisaria. No primeiro ano, foi no próprio ano, né? Foi chamado orçamento de guerra, né? Porque a pandemia trouxe, não foi só aqui no país, né? Foi algo que aconteceu no mundo todo. Então houveram estouros nesses últimos 3 anos, né? Só que agora o governo que vai assumir está querendo uma PEC que libera para gastar em gastos sociais nos próximos 4 anos. Então eu acho que vai muito além, né, do que da necessidade que existia, porque eu acho que no momento da pandemia existia sim uma necessidade de se estourar, né, o teto de gastos, de se gastar mais do que estava arrecadando. Mas agora chega, a pandemia já passou, o país já está num momento completamente diferente, a vida das pessoas já voltou ao normal. Então agora a gente tem que segurar. Se a gente teve que gastar muito nos últimos anos, mas agora é um momento de economizar para poder recuperar. Então por conta disso eu sou contrário aí a esse projeto aí que o governo eleito está pela tua visão, lançando. O que você acha? Passa ou não passa? Como é que visão que você tem? Olha,
tem muita gente que diz que passa. Tá. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente eu tenho minhas dúvidas. Melhor pro Brasil se não passar. Eu acredito que sim. Vamos falar disso na volta? Eu votarei contrário, por conta disso. Então o voto já está declarado aqui. Eu tenho o prazer de receber Bruxão, Ricardo Guide, deputado federal, nosso deputado aqui no Manos Radio Show. Estão dizendo aqui, ó, que você não aceita crítica. Bah, cara. Bicho, os caras estão criticando você que você não aceita crítica. Mas não, e estão te elogiando também aqui. Estão te elogiando. Ó, estão te elogiando. Tem de tudo aqui. Tem elogio pelo projeto do Carvão e estão dizendo que você não aceita crítica. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. 984-410010. Bruxaço, nosso deputado federal, Ricardo Guide, é nosso, é da terra, tá aqui. Ricardo, a Criciúma tá bem representada? O Sul tá bem representado na política? Como é que você enxerga isso agora? Eu acredito que sim, sempre teve um número bastante volumoso. Em termos de parlamento, eu acredito que sim. Falta ter mais força para eleger um governador, por exemplo, coisa que a gente nunca elegeu, governador, nem senador aqui na região a gente conseguiu. É verdade, né? A minha mãe foi senadora por 6 meses, né? Mas como suplente na época, né? Mas um senador eleito a gente nunca teve aqui, né? Eu acho que faz diferença, principalmente um governador, né? Daí sim. É um sonho seu, por exemplo, você foi deputado estadual, federal, como é que progride um sonho de um político, cara? Você não vai querer dizer que você está à disposição do partido, que eu não aguento ouvir esse papo de político, entendeu? Estou à disposição do partido. Não, eu quero saber o teu, pô. O que você quer saber? Não, em 2014 eu queria ser deputado estadual. E eu me elegi, fiz uma boa eleição, achei que já dava para subir, já fui a deputado federal, né? Acho que eu fiz um bom mandato, com muito resultado entregue aqui para a região, acho que uma ação também a nível nacional bastante relevante, né? Mas eu entendi que a minha perna chegava para uma reeleição, ali, né? Dava. E a gente tem que ir avaliando, né? E disputar uma eleição que as nossas pernas podem chegar. Então, vamos ver. Eu acho que ainda é cedo, a gente tem que focar no mandato. A gente ainda está acabando o primeiro mandato de deputado federal. O ano que vem vamos assumir, né, o segundo mandato. Então a gente tem que focar no trabalho desse mandato de deputado. E mais pra frente a gente vai ver o que o futuro nos reserva. Um papinho igual, né, cara? Mas não tem igual. A resposta é a mesma, tudo pronta, cara. Não é que eles têm uma cartilha lá de resposta de deputado, pô. Agora, mas o Senado é um sonho, por exemplo, você vislumbra isso? É uma crescente natural? Não chega a ser um sonho, mas é óbvio que se a oportunidade passar na frente eu vou querer agarrar. Se eu ver que tem viabilidade, que tem alguma condição, a gente trabalha para isso, para sempre crescer, né, na carreira. Em qualquer profissão, a pessoa que está exercendo uma função que não sonha em evoluir, em crescer, eu acho que está no lugar errado. Tá, e claro prefeito de Criciúma, não vai voltar para cá? Não tem desejo também? E, pô, o prefeito Olha, eu ouço todo dia uma meia dúzia de pessoas que falam que a gente tem que vir para prefeito. Pô, tem história, né, eu acompanhei o pai, né, desde pequenininho, sempre gostei muito de estar ao lado dele. Eu acho que por isso que eu resolvi fazer política, por ver a importância de um bom gestor tem numa cidade. Criciúma se transformou nos mandatos do meu pai, né, o ex-prefeito Altair Guide, ouço isso diariamente, então a gente vê a importância, né, de boas escolhas. E eu acho que eu aprendi muito com ele. Se em breve aí a cidade entender que a gente deva ser candidato, com certeza a gente pode também entrar nessa. À disposição do partido, é sempre esse papo, né, cara? Agora pra você, velho. Eu tenho me preparado pra isso. Tá, então agora sim, né, cara? Mano, nunca vi política ser profissão, o voto tá dizendo, né? Com os votos do crescimento. Falei, tem de tudo, cara, ó. Tem de tudo. Você tá levando pau e elogio aqui, não, né, mas cara? não levo como profissão. Tanto é que eu, além de ser deputado, eu tenho os meus negócios, tenho a minha loja que tem 75 anos na cidade, deve ser uma das mais velhas da cidade que a gente administra. Também tenho atividade rural, sempre gostei, já plantava desde quando eu tinha 13, 14 anos, né, aqui no sítio, dirigi o trator, comprei meu primeiro carro plantando milho, feijão e mandioca, com menos de 18 anos ainda. Né? Então eu nunca encarei os meus mandatos como profissão, mas é a minha atividade principal, né? E por conta disso a gente tem que levar a sério, né? E como uma profissão, mas não que seja uma profissão. Se daqui a pouco eu não puder mais ser candidato, né? Não ser eleito, né? Por algum motivo, ou resolver não ser candidato, com certeza eu vou tocar minha vida normalmente, sem... eu acho que, como é que eu vou dizer, a política eu faço porque eu gosto, porque eu aprendi com meu pai que vale a pena
trabalhar pelas pessoas, trabalhar para ajudar o próximo, para ajudar a nossa cidade, e é isso que a gente vem fazendo. Se em algum momento eu achar que o meu mandato não tem realizado esse objetivo, também eu vou cuidar da minha vida, dos meus negócios e vida para frente. Tem elogio para você, mano. Honrou com o voto dos criciumenses, sendo responsável com o teto de gastos. Parabéns, deputado Ricardo Guide. Obrigado pelos investimentos na nossa Unesc. Clínica de psicologia, passarelas cobertas. Nosso futuro prefeito. Olha, já estão te colocando aqui como prefeito aqui. Quem mandou aqui foi o Aires Mondardo Júnior aqui, ó. Um abraço, tem um abraço para você, mano. Com certeza, eu acho que a Unesc a gente tem uma parceria muito forte pela importância que a Unesc tem não só para Criciúma, mas para toda a região, né? Eu acho que lá não só no setor da educação, mas também as clínicas ali na área da saúde, o planejamento, todo o desenvolvimento econômico da região tem muito a ver com a Unesc. Por isso que a gente tem uma parceria muito forte com ela, assim como a gente também tem ao longo do nosso mandato, através de recursos, com o Hospital São José, que é fundamental para a saúde do povo do sul catarinense, né? Ele faz um atendimento aí, praticamente mais de 95% do seu atendimento é SUS. Então a gente tem que aplaudir o trabalho do Hospital São José, que com muita qualidade vem atendendo a toda a população do sul do estado, gastando muito menos do que se fosse um hospital público, e eu tenho certeza prestando um serviço de muito mais qualidade. O Ricardo Estopassoli tá te mandando um abraço, não pôde estar aqui para te dar um abraço aqui. Ô Ricardo, qual é o grande pecado de todo político, cara? Você já cometeu algum pecado? Se arrepende de alguma coisa na carreira política? Olha, pois agora, não sei. Não cara. Tô lembrado. O que te tirou o sono, nessas andanças políticas? Não, o que tira o sono é quando tem alguns projetos polêmicos que a gente sabe que vai ter que se posicionar. Tanto de um lado como do outro, tu vai conseguir atender uma parcela da população, mas desagrada a outra. É fazer a melhor escolha, né? É estudar. Eu procuro sempre, quando tem projetos mais polêmicos, estudar, entender do assunto, né? Para que a gente tome uma posição, não só seguindo orientação partidária, orientação do governo, mas que a gente entenda do assunto para tomar uma decisão que seja o melhor para a população. Tá, vem cá, o Lula falou que agora quer regulamentar as mídias, né? Já tô com medo aqui, preciso ficar com medo disso ou não? Como é que você enxerga isso também? Eu acho muito difícil isso, né? Como é que tu vai censurar, né? Eu acho que eu não concordo com nada desse tipo e não vai ter o meu apoio. Tá bom, eu só queria isso aí, só queria esse corte, tá bom. Vou marcar o Alexandre de Moraes, aí tá tudo certo, né, cara? Ô Bruxo, o que você vislumbra pro seu próximo mandato? Bastante trabalho, trabalhar bastante. Tem alguma demanda específica, cara, por exemplo, pós-pandemia agora, que exige, né, de você como deputado uma atenção especial? Olha, a gente sempre teve uma ação muito voltada, eu sempre digo aqui, pensando no sul catarinense, né, fazer as pautas dos municípios, né, que infelizmente no Pacto Federativo atual são os que menos recebem recursos e normalmente os que mais fazem ações que melhoram a vida das pessoas. Então, você tem uma ideia, de todo o montante de impostos que a gente paga, menos de 15% ficam nas prefeituras, pouco mais de 20% com os governos do estado e o governo federal mais de 60% de todo o imposto que a gente paga. Eu acho que isso é bastante errado, né? Porque eu acho que devia ter uma divisão maior para os municípios. É claro que é muito difícil mudar isso, porque isso acaba beneficiando principalmente o norte e o nordeste do país, que tem a maioria na Câmara dos Deputados e principalmente no Senado da República, né? Cada estado tem 3 senadores, então enquanto São Paulo tem 3, o Acre e o Amapá também tem 3. Enquanto o Sul e Sudeste tem 7 estados, né, que somam 21 senadores, o Nordeste tem 9. Então eles têm 6 senadores a mais do que o Sul e o Sudeste juntos, só o Nordeste. Quer dizer, muito então você difícil, vê a dificuldade que tem para mudar em questões como essa, né? Porque para lá, quanto mais concentrado tiver no governo federal, mais fácil de eles puxarem para o estado deles, né? Porque foge de critérios de arrecadação, por exemplo. Então, infelizmente, Santa Catarina é um dos estados que menos traz de volta os impostos pagos. Nesse mandato foi cerca de 20% só de retorno de todos os impostos pagos aqui em Santa Catarina. Isso é uma grande preocupação que a gente tem ao longo do mandato, mas sabe que é muito difícil resolver, mas vai estar lá buzinando, batendo nessa tecla, tá trabalhando esse assunto, né? Eu acho que a questão das pessoas com deficiência também é algo que eu sempre tenho defendido, tanto como deputado estadual, que eu fui presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
como na Câmara Federal, que eu faço parte dessa comissão, porque eu vejo a necessidade, né, que as pessoas com deficiência têm do apoio do poder público, que infelizmente ainda é muito pequeno, né? Políticas públicas, acessibilidade, né, para a pessoa com deficiência ainda já melhorou muito nos últimos anos, mas ainda é muito deficitária no nosso país. Então a gente vem desenvolvimento econômico. Eu acho que o nosso país só vai para frente se a gente tiver desenvolvimento econômico, né? E a reforma tributária que vai ter agora, eu acho que deveria ser uma grande pauta a ser discutida e aprovada já nesse primeiro ano do nosso novo mandato, uma reforma tributária para simplificar a vida do pagador de imposto, né? No nosso país tem milhares de leis, né, em todo o país, o que dificulta muito, né? Além de ser caro, né? Porque a pessoa tem que ter uma equipe, uma empresa de médio porte tem que ter uma equipe, um departamento. Pra poder entender. Só para entender e poder pagar os seus impostos. Agora, fora o volume muito grande de impostos que tem que pagar. É bacana que você é deputado e empresário, né? Você sente a dor e sabe depois lá em cima como é que funciona. Verdade, você sabe, você tem os dois lados, né? Uma ação importante que a gente vem trabalhando é tentar reajustar a tabela do Simples, por exemplo, né? Que está se discutindo, e eu tenho esperança que possa ser aprovada nesse final de ano. Não tem cabimento que o pequeno e microempresário, que tem uma tabela há mais de 10 anos sem correção, quem faturava R$200 mil por mês há 15 anos atrás, era um faturamento considerável. Hoje é um faturamento muito pequeno. Tá. Então a gente tem que reajustar isso, porque o preço dos produtos aumentaram, né? Então aumenta com certeza junto o seu faturamento. E todas as outras despesas também aumentaram, né? O salário, né? Então eu acho que está mais do que na hora, assim como a tabela do imposto de renda, né? Tá que também, né? Os dois presidentes prometeram reajustar, né? E a gente espera que seja realmente reajustado. Esse porque ano eu ainda, acho você acha que dá? Pro ano que vem, sim. Se aprovar esse ano, com certeza já vale pro próximo ano. Deputado, obrigado pela presença. Acabou, cara, dá tempo, ó. Quero te agradecer o carinho, né? Desejar aí um ótimo mandato para você, muita prudência, né, no mandato. É o que a gente deseja para todo político, né, cara? Obrigado, mano. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando contigo. Cara. Uma pena que passa tão rápido, né? Meu não dá pra nada. Vocês políticos, 2 respostas de vocês, acabou, cara. Não dá nem pra o cara faz 2 perguntas, acabou. Eu queria já aproveitar que eu tô aqui para agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a todos aqueles que confiaram no nosso trabalho, nas nossas ideias e nos deram a oportunidade de estar mais 4 anos representando o sul de Santa Catarina na nossa capital federal. Sem dúvida nenhuma, essa oportunidade a gente vai saber honrar e espera poder chegar ao final do próximo mandato olhando para trás e ver que valeu a pena. Senão não faz sentido a gente estar na vida pública. Sabe que eu a gente trabalha ainda, né? Eu quero lá te visitar. Vamos pra lá, então, vai ser bem recebido. Eu quero botar um terno lá, visitar vocês, lá tomar um café, né, cara? Almoçar com vocês. Eu ainda nunca fui, cara. Tem que ir, pô. Vamos lá. Vai ser um prazer te receber lá e depois vamos combinar pra sair pra jantar depois também. Agora sim. Agora, deputado, obrigado. Deputado valeu, mano. Grande bruxo, grande amigo nosso, Cristiumência daqui, uma figuraça que representa muito bem o Sul. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, hein? Se você não gosta de política, tá na hora de começar a gostar.